Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade e vamos falar de tecido conjuntivo. Bem, em relação ao tecido epitelial da última aula, temos algumas diferenças bem marcantes entre tecido conjuntivo e epitelial. O primeiro deles é que ele também pode ser chamado de conectivo, devido às funções de manutenção estrutural que desempenha no organismo. E também, veja só, nós falamos que o tecido epitelial ele é constituído principalmente por células justapostas, que quase não tem matriz extracelular entre elas. Diferente disso, o tecido conjuntivo ele é praticamente constituído por células bem dispersas, bem livres e com bastante matriz extracelular entre elas. Tem uma abundância entre o tecido conjuntivo, que é como eu mostro na figura desse próximo slide. Aqui nós temos o tecido epitelial bem marcado, células justapostas, bem juntinhas, uma do lado da outra, quase nenhum material entre elas, ao contrário do que a gente vê no tecido conjuntivo, que são células bem espalhadas, que têm várias especialidades e que elas não precisam estar tão juntas para exercer função. Falando em função, quais são as principais funções atribuídas ao tecido conjuntivo? Nós temos três em especial. Primeiro, que é preenchimento e sustentação, que é justamente isso, que as células se unem e também se unem a órgãos, garantindo o suporte e resistência que eles precisam das estruturas diferentes. Transporte, porque permite a difusão de diferentes substâncias para as células do próprio tecido conjuntivo para os outros que estão juntos ou adjacentes. Exemplo, a derme, que trabalha a nossa pele. A derme é o tecido conjuntivo do epitélio. Então, é a derme que nutre o tecido epitelial que está logo acima dele. E também defesa. Várias células específicas de defesa estão dentro do tecido conjuntivo. No próximo slide, ainda trazendo alguns detalhes sobre isso, nós podemos classificar esse tipo de tecido baseado na sua organização. Então, vamos lá. Partindo da premissa de que existe, de forma geral, o tecido conjuntivo, eu vou dividi-lo em três partes, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo com propriedades especiais e o tecido conjuntivo de suporte. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho ele frouxo e o denso, eu ainda subdivido eles. Quando eu falo nos tecidos específicos, eu vou falar o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido hematopoético, o tecido mucoso, são exemplos. E quando eu falo de tecido de suporte e sustentação, eu tenho o tecido ósseo e cartilaginoso que compõem ele. Então vejam, eu tenho um grande grupo, mas eu tenho várias especialidades para cada um dele. Então, a gente falou de tecido epitelial, falamos que ele tem muitas características por composição celular. Eu tenho um tecido cuboide, de transição, o que tem as células prismáticas. Aqui eu estou falando de tecido que desempenham funções muito diferentes. Porque por mais que as células sejam diferentes no epitelial, elas fazem a mesma função, que é formar um epitélio, formar uma barreira de suporte. Aqui eu tenho funções diferentes para cada um deles. Vamos dar continuidade. Agora eu vou falar para vocês sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Características principais. Presença de um grupo variado de células embebidas em uma matriz extracelular rica em fibras proteicas. A maioria destas células é gerada pelo próprio tecido conjuntivo, ela se autossustenta, se autoalimenta nesse sentido. Outras atingem esse tecido por migrarem dos vizinhos. O que é que compõe esse tecido conjuntivo propriamente dito? Eu tenho algumas células principais. Então eu tenho o fibroblasto, é a célula que a gente mais vai falar daqui para frente, o fibroblasto. O adipócito, que é um tipo muito específico. E células de defesa, que também é um tecido conjuntivo também específico. Vamos dar destaque agora ao fibroblasto. Então, é uma célula mais abundante, como eu tinha falado anteriormente, dentro desse tecido conjuntivo, propriamente dito, é o mais abundante. É responsável por secretar colágeno, elastina, proteoglicanos e glicominoglicanos, que todos eles juntos formam a matriz extracelular. Produz diversos fatores de crescimento responsáveis pelo controle e diferenciação de células. Então, é daí que a gente vai ter as principais células que vão se diferenciar e compor esse tecido. Essas células estão em dois estágios. Prestem bem atenção a partir de agora, tá? Isso é bem importante e também vai servir para outros tipos de células que a gente pode falar daqui para frente. O fibroblasto, ela tem uma alta taxa metabólica e a capacidade de reprodução. Então eu vou dizer que
Do tecido conjuntivo, a parte ativa é o fibroblasto. Preste atenção nessa terminação. A maior parte das células que terminam em blasto querem dizer ou imatura, aquela célula no estágio mais básico, ainda sem diferenciação perfeita, ou é uma célula muito imatura, ou é uma célula com alta taxa de produção de alguma coisa. Trazendo um exemplo do fibroblasto, ele vai formar colágeno, ok? Então é o fibroblasto que produz colágeno. Por quê essa diferenciação? Porque uma vez que ele fica velha, cansada, que ele já chegou no seu limite metabólico, ele deixa de ser um fibroblasto para ser um fibrócito, que é uma célula mais antiga. Aquela célula já está no fim de produção. E outra coisa, lembrando da que a gente já falou nas aulas sobre organelas, o fibroblasto ele tem que ter, exigido, ele tem que ter organelas secretoras. Então, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi e retículo endoplasmático são organelas marcantes no fibroblasto. Se ele fica velho e perde a função metabólica, ele vai perder a função de secretar alguma coisa, consequentemente, ele vai perdendo essas estruturas. Eu espero que vocês lembrem que os lisossomos é que fazem a faxina celular. Essa célula está velha, não tem para que estar tendo tanta organela dentro. Então ele vai fazer uma reciclagem. Na próxima figura eu trago um exemplo de um fibroblasto e um fibrócito. Percebam como a célula muda de tamanho e de extensão em relação à sua parte mais senil, mais velha. Trazendo ainda, dando mais destaque e exemplo sobre o fibroblasto, que é uma célula abundante e importante no tecido conjuntivo. A principal função é manter a matriz. Então, ela tem que produzir essa matriz o tempo inteiro e gerar elementos que mantenham essa matriz. As principais fibras presentes na matriz: fibras de colágeno, fibras elásticas, cujas as funções são... Tá no quadrinho, tá? Então, as fibras de colágeno, tipo 1, 2, 3, 5 e 11, eles têm a função de trazer resistência e sustentação. As fibras reticulares fazem um colágeno tipo 3, traz suporte para os constituintes celulares. E as fibras elásticas, têm a composição a elastina e a fibrilina, trazem resistência ao estiramento e à distensão. Já se percebe aí em algumas coisas específicas onde eu vou achar mais um tipo de fibra colágeno do que outra. Vamos supor, estamos falando de uma estrutura, e onde é que eu vou achar resistência ao estiramento e distensão? Isso faz muito mais sentido para um tendão ou uma cartilagem do que para um sangue, correto? Então eu tenho padrões diferentes para cada uma das estruturas. Além das fibras proteicas, os fibroblastos sintetizam outro elemento da matriz extracelular, que são as proteínas multiadesivas e os glicosaminos, que juntos formam a substância fundamental amorfa. Também é importante saber disso, porque, vamos lá, para que vai servir as glicoproteínas multiadesivas? O próprio nome já diz, multiadesiva. Adesivar, colar, várias células. Já os glicosaminos, eles vão servir como uma substância para uniformizar o tecido. E substância amorfa é uma substância que está entre as estruturas e outras que podem dar característica, ou, dependendo de como ela se comporta, ela não vai ter um padrão celular. Então, só lembrando, quando a gente fala de amorfa, essa forma definida. E a substância fundamental amorfa é a matriz extracelular desprovida de fibras proteicas. Algumas fibras proteicas, elas não vão estar presentes, então se transforma em substância amorfa. Dando só destaque agora para o ácido hialurônico e as glicoproteínas multiadesivas. O ácido hialurônico, ele é presente na matriz de todos os tecidos conjuntivos. A função principal é trazer mobilidade molecular de localização desejável, bem como a absorção de choques e lubrificação. Além disso, cria uma rede que dificulta a passagem de substância indesejável em micro-organismo. Então, o ácido hialurônico, que a gente sempre escuta por aí, é isso que ele faz. Ele traz uma estabilidade à estrutura. Tu tenta imaginar a sua pele. O ácido hialurônico, ele trabalha com a derme, que é a parte mais abaixo da epiderme. Então, ele traz sustentação, ele vai conseguir absorver os choques. Então, o choque não vai ser tão traumático, porque ele vai tentar difundir. Essas são as funções principais. E falando das glicoproteínas multiadesivas, são responsáveis pela estabilização da matriz extracelular e na interação dessa matriz com superfícies celulares. Além disso, regula e modula o papel da matriz extracelular durante eventos de migração celular. Por exemplo, aqui eu trago dois. Período embrionário e resposta inflamatória. Lembra que a gente falou lá em biologia que o óvulo deve sair do ovário e migrar para a tuba para ser fecundado e só então descer? Esta modulação, as glicoproteínas multiadesivas vão trabalhar perfeitamente para que isso aconteça. Então percebam,
Por mais que a gente estuda tudo muito separado, tudo está muito interligado e um evento necessariamente desencadeia o próximo. Mas aí temos um detalhe, e é muito importante. Porque, veja, nós falamos agora de fibras elásticas, ácido hialurônico e as glicoproteínas multiadesivas. A depender do padrão que elas estejam, na proporção que elas estejam, o tecido conjuntivo propriamente dito vai se subdividir. E aí ele vai se subdividir em duas partes muito características. Eu vou ter o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Gravem essa parte. Então eu tenho o tecido conjuntivo, o propriamente dito, em frouxo e denso. Vamos às características de cada um. O tecido conjuntivo frouxo, a presença de fibras finas de colágeno na distribuição é muito espaçada, é muito espessa, tudo muito livre. Existe muita abundância da substância fundamental amorfa. É localizado, na maioria das vezes, sustentando o tecido epitelial de revestimento e as glândulas, como a derme, certo? Então, abaixo da nossa epiderme, temos a derme, e é ela que traz essa característica do tecido conjuntivo frouxo. Já quando eu tenho uma abundância de fibras proteicas e poucas células, as fibras de colágeno são o principal elemento da matriz, eu tenho um padrão mais denso, mais fechado. E aí temos um outro detalhe, porque o tecido frouxo, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele para aí. É um tecido que tem poucas fibras, muita substância amorfa, essas características. Quando eu vou para o denso, eu ainda posso ter uma característica acima dessa que ele já tem, que ele pode ser o tecido conjuntivo denso não modelado e o tecido conjuntivo denso modelado. As próprias palavras já facilitam para a gente entender como é o comportamento celular entre eles. Se ele é denso não modelado, as fibras colágenas elas são entrelaçadas e dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa. Então elas estão muito entrelaçadas em direções aleatórias, o que confere uma resistência e elasticidade. E esse tecido ele forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos e formam também uma derme, um tecido conjuntivo da pele. Já se ele for um tecido conjuntivo denso modelado, ele forma as fibras colágenas, elas estão em feixes e orientações fixas, ela tem um direcionamento que dá a esse tecido a característica de maior resistência à tensão do que o não modelado. Onde é que a gente vai achar eles principalmente? Então, nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. Então, vejam, ele ter um padrão de fibra colágena é importante porque ele vai trazer mais resistência. Então, os lugares de resistência tem que ter uma fibra que condiz com tudo isso. Então, no final do músculo com o osso, a junção dele é sempre um feixe de tendão que tem que ter esse padrão de fibra. No próximo slide, eu trago uma foto de uma biópsia, exatamente, um padrão organizado dos tecidos. Então, eu tenho desde a epiderme e o que está logo abaixo dele, que é o seu tecido conjuntivo, a sua derme. Então, vamos lá. Na figura da esquerda eu tenho a epiderme logo acima, seguido do tecido conjuntivo frouxo e logo abaixo o denso e trazendo as especificações do lado. Se ele é um tecido denso não modelado, perceba como as fibras se comportam. Eu tenho uma não distribuição uniforme das fibras, elas parecem estar muito embaralhadas, ao contrário do denso modelado, que eu tenho um padrão celular. Essas marcas principais, o F é de núcleo e o FFC são de fibras colágenas. Até aí tudo bem. Seguindo, agora eu vou falar de tecido conjuntivo que tem propriedades especiais. Vamos dar destaque a alguns deles. O primeiro deles é o tecido adiposo. Sim, queridos, exatamente isso. As gordurinhas que nós temos. Então, o tecido adiposo, ele armazena lipídios, que nós vamos entender como gorduras, na forma principalmente de triglicerídeos, porque é nessa forma que o corpo da gente reserva energia. Fazendo só uma figura, uma alusão meio que gráfica e meio que também didática. É o seguinte, a principal fonte de energia do corpo humano é o carboidrato, os açúcares. Então, onde você imaginar que qualquer coisa possa virar açúcar, o próprio açúcar, os doces e as massas em geral, eles se transformam em carboidrato e é a fonte principal de energia. Porém, se você tem uma overdose de açúcar, sim, o açúcar demais ele é convertido numa molécula de triglicerídeo e é armazenado na forma de gordura. Uma outra coisa aqui, uma alimentação rica em gorduras facilita com que a gente utilize uma parte para a produção de energia, mas o excedente vai ser armazenado porque sim, o nosso corpo ainda está pensando
que estamos na idade das cavernas, que nós vamos ter longas caminhadas e períodos de fome longo. Então, é muito lógico para o corpo querer guardar energia ou fonte de energia para um futuro de fome. Ele guarda na forma de gordura. Então, esse tecido conjuntivo específico, que é o tecido adiposo, está logo abaixo da derme, formando a camada de gordura para uma eventual necessidade ela ser utilizada como reserva energética. Ele também secreta alguns hormônios, como a leptina, a grelina, que controla o metabolismo, a sensação de fome e saciedade, e também a temperatura corporal. Se eu estou falando de tecido, necessariamente ele é feito de células. Então, para o tecido adiposo, o nome da célula que compõe esse tecido é o adipócito. E eu tenho dois tipos principais: o adipócito comum ou branco e também o adipócito multilocular. Eles têm uma diferença tanto de localização quanto um pouco de função. Falando do tecido adiposo, do adipócito convencional, são células uniloculares, ou seja, suas gotículas de gordura ficam todas juntas em um único e grande vacúolo que ocupa quase todo o citoplasma. O núcleo fica quase bem rente à membrana plasmática. Então, é um tecido muito vascularizado, com disposição anatômica ampla. Então, praticamente todo o corpo ele tem uma camada de gordura. A quantidade e localização podem ser influenciadas por fatores como idade, sexo e a taxa metabólica. Então, o tecido adiposo ele pode variar, né? Mais espesso, mais fino. E também os sexos mudam, a taxa de tecido adiposo. O outro tecido adiposo é o tecido adiposo multilocular, que tem esse nome porque as reservas lipídicas ficam armazenadas em vários vacúolos distribuídos em todo o citoplasma. Onde é que eu encontro esse tipo? Ao redor dos rins, envolvendo artérias na região supraclavicular e paracervical de fetos e recém-nascidos. Depois de um tempo, a gente meio que diminui esse tipo de tecido conjuntivo multilocular e deixa mais predominante o outro. No próximo slide eu tenho uma foto mostrando o padrão diferente entre eles. Então, à esquerda nós temos o tecido adiposo comum e no outro lado nós temos o multilocular. Percebam a diferença. A posição de núcleo, a quantidade de vacúolo com lipídio. Próximo tecido que a gente vai falar é o sangue. Todo mundo já viu uma vez na vida, já se cortou, mas aqui eu estou trazendo uma amostra mais concentrada. Então, o sangue também é um tecido conjuntivo, só que ao contrário do outro, ele tem propriedades especiais específicas. Ele é, ao contrário dos outros, um tecido conjuntivo líquido, né? Ele está disposto e tem algumas funções. A função principal, fazer transporte de substâncias como os nutrientes, o oxigênio, os hormônios e os resíduos metabólicos entre as estruturas corporais. Outras funções atribuídas, nós temos a homeostase, devido ao seu fato de ser tamponante. Ele também tem a função de ser termorregulador e participa de processos imunológicos e de coagulação, que também é um exemplo que eu vou trazer já já. A matriz extracelular, onde as células estão dispostas e inseridas, vai ser chamada de plasma, porque é um solvente para inúmeros componentes essenciais à manutenção da homeostase do organismo. Assim como os outros tecidos, o sangue também é composto de elemento celular, mas aí é que está. A gente falou do tecido adiposo, só tínhamos os adipócitos que tinham dois nomes diferentes, mas eu posso classificar todo mundo como adipócito. Já no sangue, não funciona desse jeito. Primeiro, essa parte vermelha do sangue é atribuída por ter as hemácias em uma grande quantidade, mas também dentro dele, como a função dele é de proteção, eu vou ter os leucócitos, que eu não tenho só um tipo, eu tenho alguns tipos, e também como ele funciona como na hemostasia, que é evitar que você sangre até morrer, ele também tem uma parte que tem um nomezinho específico para isso. No próximo slide, vamos lá. Hemácias, também chamada de eritrócitos. Eu prefiro que vocês chamem de eritrócitos, por mais que hemácia seja mais fácil, mas eritrócito é o nome mais científico. Principal função, transportar oxigênio, transportar os gases. Então, em outras palavras também, falando um pouco de histologia, é a única célula do corpo que, quando madura, perde o seu núcleo. Preste atenção nesse detalhe. É a única célula anucleada. Quando jovem, quando ela é um eritroblasto, jovenzinha, sem muita coisa para fazer, ela tem um núcleo. Mas quando ela vai ficando madura, vai ficando velha, ou pronta para desempenhar plenamente suas funções, ela perde esse núcleo. Então, ele se torna, de verdade, um eritrócito, tá?
Nós temos os leucócitos, que trabalham com a defesa, também chamado de glóbulos brancos, mas pode chamar de leucócito. Eles aumentam devido à resposta que se precisa. Vou falar mais um pouquinho isso para frente. Nós temos as plaquetas. Plaqueta, ela deriva de uma célula, mas aqui dentro eu não tenho célula plaqueta, eu tenho fragmento celular, tá? Então eu tenho uma grande célula na medula, chamada de megacariócito, em que o seu citoplasma vai se fragmentando e esses fragmentos são chamados de plaquetas. Para que servem? Para os sangramentos. Formar um tampão para parar o sangramento. Vamos dar destaque agora aos leucócitos, porque eu tenho 5 tipos diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, neutrófilo, depois eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito. Os 3 primeiros que eu falei, eles são subclassificados em leucócitos granulócitos. Na figura vocês vão perceber com mais detalhes. Mas dentro do citoplasma dessas células existem grânulos, como se fosse uma areinha dentro dele. Por quê? A função principal dessas células é de defesa imediata. Então, eles vão fagocitar, vão englobar aquela estrutura que está estranha e vão estourar essas bolinhas, que são bolhas de peroxissomos, são bolhas de lisossomos específicas. Então, eles vão destruir esse micro-organismo. Então, são as células de primeira linha, esses 3. Os outros 2, monócito e linfócito, eles trabalham com resposta imunológica mediada por anticorpo. Então, um fagocita e apresenta o antígeno, monócito, e o linfócito ainda pode se subdividir, mas não é questão de agora, porque histologicamente falando e citologicamente falando, eles são todos iguais. Se eu fosse falar de imunologia, eu teria que destacar cada um deles, porque existem alguns tipos de linfócito. Mas o linfócito faz a função, uma das funções primordiais é gerar anticorpo. É exatamente isso que estamos hoje procurando contra o Covid. Um tipo de imunidade que seja permanente para que as próximas infecções não surtem a doença respiratória grave. Vamos decorando aos poucos. Então, os 3 primeiros tipos têm grânulos, primeira linha de defesa. Os outros 2 trabalham com resposta imunológica ou resposta mediada por anticorpo. Como é que eles vão se comportar? O neutrófilo sempre vai subir em qualquer infecção, mas ele vai permanecer alto em infecções bacterianas. Então, teve uma infecção bacteriana, uma sepse, uma ferida cirúrgica que acabou sendo infeccionada, leucócito. Os leucócitos podem aumentar como um todo, mas o neutrófilo com certeza vai subir, porque eu tenho bactéria envolvida. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o eosinófilo, ele sempre vai aumentar e permanecer alto em infecções parasitárias. Então, os vermes que a gente já escutou a vida inteira falando, Ascaris, Giardia, Schistosoma, eles vão dar um impulso para que se cresça os eosinófilos. E também, se não for por esse meio, que é o mais tradicional, pessoas que são muito alérgicas tendem a ter uma eosinofilia, que é um aumento dos eosinófilos, porque ele media essa alergia, para que essa alergia não seja tão exagerada que ao invés de combater ou sinalizar para o corpo que tem algo estranho, ele mata o organismo. Acontece sim. O basófilo, ele também está relacionado às funções alérgicas, ele é o principal componente para as alergias, e também para as reações alérgicas imediatas, que está muito ligada aos choques anafiláticos. Para quem não conhece, para quem já é da área, que eu sei que tem muitos que são da área, e já escutou falar sobre isso, mas para quem não é, o que é um choque anafilático? É uma resposta imunológica, é uma hipersensibilidade imediata, mediada por IgE, que também está presente no basófilo, por moléculas de histamina. Então, sabe aquele remedinho que você toma, um antihistamínico, que eu não vou poder falar o nome? Mas o antihistamínico, ele tenta neutralizar a histamina, porque as respostas imunológicas e inflamatórias que a histamina traz são desproporcionais. Então, veja como o corpo é muito inteligente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma célula que vai dar um choque para neutralizar e silenciar aquela substância alérgica, eu tenho uma outra célula, que é o eosinófilo, que serve para mediar. Mas, às vezes, essa interação entre os dois não é suficiente. Daí surgem os medicamentos para tentar controlar as alergias,
que são muito desproporcionais. Então eu tenho aumento tanto de eosinófilo quanto de basófilo também em processos alérgicos. Quando é que o linfócito vai aumentar, professor? Em duas situações muito claras. A primeira delas são em reações fúngicas. Então, quem tem aquela micose, aquele pano branco, as unhas que ficam sempre corroídas por conta de um fungo que nunca é curado porque não se trata direito, eu vou sempre ter um aumento de linfócito. E também, mais para o final de respostas, que de algum outro agente, eu não tenho que ter uma memória imunológica, então eu tenho que aumentar o linfócito por essa razão. O linfócito aumenta para que eu tenha mais células que vão memorizar qual foi o micro-organismo que entrou, que invadiu, que causou doença. Para que uma próxima vez eu não fique mais doente. Eu tenho uma resposta que neutraliza aquela substância, aquele agente. O monócito. Doenças muito crônicas, que você sempre tem uma reinfecção, o monócito participa porque ele tenta pegar partes diferentes desse antígeno para apresentar, para gerar imunidade. Isso é um exemplo bem clássico. Um exemplo clássico de uma doença que você pode ter várias vezes, ou tem uma vez e fica para sempre, é a hepatite. Quando não migra para a cura, você pode desenvolver alguns tipos de hepatite crônica. E o monócito é muito participante disso, assim. Ele vai captar e vai tentar apresentar o antígeno, ou a mesma coisa que o corpo já conhece, ou uma partinha diferente para que se gere imunidade. Tudo vem por aí, vejam como um sangue, um fluido, que está passando exatamente agora pelo seu corpo, faz tanta função diferente. Ele vai controlar a sua temperatura, vai controlar a sua homeostase. Se você se cortou, vai ter algo para cicatrizar por conta desse fluido aqui. É muito interessante trabalhar com hematologia. O próximo tecido é o cartilaginoso, que a gente sempre vai conhecer as cartilagens por cima, mas nós temos alguns tipos também, tá? É um pouquinho mais diferente do que só isso. Sempre está nos pontos principais dos ossos, a função principal: sustentar tecidos moles e também revestir articulações. Aí nós vamos para um nome mais complicado, porque num tecido cartilaginoso ele vai se transformar e se comportar em estratos, em pedaços de células, tá? Então a área toda eu vou chamar de pericôndrio, que é uma região mais extensa de cartilagem. É um tecido cartilaginoso rico em fibras colágenas e com fibras e fibroblastos. A principal função dessa área é nutrir, oxigenar e remover restos metabólicos da cartilagem. Onde é que eu vou achar cartilagem? É muito importante saber. Fora os ossos, né, as cartilagens que formam as articulações, eu tenho cartilagem nas orelhas, cartilagem no nariz. A matriz celular, né, falando também de celularidade, eu tenho alguns tipos, porque eles vão imitar um pouco o comportamento do fibroblasto e do fibrócito. Mas aqui eu estou falando de cartilagem e articulação, então eu vou falar de condroblastos e condrócitos. Novamente, faloblasto quer dizer célula imatura com alta atividade metabólica. Então é a síntese e secreção da matriz extracelular, enquanto os condrócitos, que são mais velhinhos, eles vão manter a matriz de que forma? Produzindo em uma taxa menor o colágeno tipo 2, os proteoglicanos e as glicoproteínas. E a matriz extracelular, onde essas células estão imersas, o que forma, propriamente dito, a cartilagem, vou chamar de sulfato de condroitina. Uma observação: esse tipo de tecido ele tem pouquíssima vascularização. Então, o oxigênio e o metabolismo, eles são não tão rápidos, é um pouquinho mais precário, eles sofrem mais um pouco. Então, como resultado, temos uma baixíssima capacidade de regeneração do tecido. Sabe aquela velha história que a gente sempre escuta, que a cartilagem ela foi desgastada? É por esse fator. A proporção de morte celular não é compensada pela regeneração, porque ela é um pouco mais prejudicada pela falta de vasos sanguíneos. Então, é um efeito dominó. Se eu não tenho muito sangue, eu não tenho aporte de nutriente, eu não tenho oxigênio, eu não tenho como gerar um metabolismo adequado para essa célula. Então, ela sofre mais um pouquinho para se redividir e regenerar tecido. Mais detalhes sobre o mesmo tecido. Conforme a concentração dos elementos da matriz celular, o tecido cartilaginoso pode ser classificado em cartilagem hialina, cartilagem elástica ou cartilagem fibrosa. Então, vamos falar de cada um deles. Cartilagem hialina.
A matriz possui delicadas fibras de colágeno tipo 2, associadas ao sulfato de condroitina. A morfologia é uniforme, a cartilagem é extremamente hidratada. Onde é que eu vou entender, onde é que eu vou achar esse tipo de cartilagem hialina? Nas cartilagens articulares. Então, cotovelo, joelho, vai ter necessariamente esse tipo. As epífases e as diástases dos ossos longos e cartilagem do crescimento. Vamos lá. Peraí, professor, que nome difícil é esse? O que é epífase e o que é diáfase? Tenta imaginar um osso onde a comunicação mais proximal com o eixo axial, seu nome de anatomia. Então, o eixo axial, vamos falar no corpo humano. Cabeça, coluna e pelve formam o eixo axial, o eixo principal. E os membros são uma parte periférica. Então, a epífase é a mais próxima da parte axial. E a diáfase é a parte mais distal do mesmo osso. Só que, quando a gente fala de ossos longos, como é que um osso longo ele é formado? Vai existir lá na embriologia, no começo da formação do organismo, um disco cartilaginoso aqui, e que ele vai, a partir do momento que ele absorve cálcio, magnésio, e vai formando o tecido conjuntivo ósseo, ele vai estendendo e alongando. É dessa forma que eu posso, por exemplo, identificar a idade de algumas crianças. Crianças que têm distúrbio do crescimento, eu posso ver através dos ossos, que eles vão apresentar uma marca que ainda o osso não está totalmente adulto ou consolidado, ele tem ainda uma marca de crescimento. Cartilagem hialina. A cartilagem elástica é rica em fibras elásticas, além das fibras de colágeno tipo 2, possui o pericôndrio circulando o tecido, é menos sujeito aos processos degenerativos. Eu vou achar ele na epiglote, na orelha, no meato acústico e nas tubas auditivas. É região que necessita de maior flexibilidade, até porque, né, a nossa orelha é bem flexível. A cartilagem fibrosa, ela é composta de colágeno tipo 1 e 2, associadas à versicana, que vai trazer a característica de resistência às deformações de pressão. Então, eu tenho os condrócitos mais os fibroblastos, gerando colágeno tipo 1. Ele não tem pericôndrio e a capacidade limitada de regeneração. E nós encontramos esse tipo de cartilagem fibrosa nos discos intervertebrais, na sínfise púbica e na articulação do punho. Então, os discos intervertebrais, coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, nós temos um disco que serve como amortecedor. Que tipo de cartilagem eu vou achar lá? Cartilagem fibrosa. Alguns comentários sobre as cartilagens ainda. Quando eu falo de cartilagem hialina, nós temos que lembrar que, no geral, elas são pouco vascularizadas. Então, a cartilagem hialina que está formando necessariamente as cartilagens articulares está sujeita a processos degenerativos, como a calcificação da matriz. Então, eu vou formar cristais, então eu posso também deformá-la. A cartilagem elástica, ela tem um crescimento contínuo do crescimento e não está sujeita a calcificação, já que ela é mais externa, né? E por isso é comum a gente perceber, e se for fazer comparações, o pavilhão auricular de um idoso é geralmente maior do que de uma pessoa jovem. Porque esse tipo de cartilagem ele tem uma elasticidade, ele pode crescer um pouquinho mais durante a vida. No próximo slide, temos uma figura representativa de como se comporta os condroblastos, como é que se forma a matriz de uma cartilagem. E no próximo slide ainda trago necessariamente a divisão de uma cartilagem hialina, uma elástica e uma fibrosa. Percebam a diferença dos padrões de como são. A cartilagem hialina eu percebo os estratos, né? A parte dos condroblastos e da parte mais senil das células. A cartilagem elástica eu tenho uma conformação bem diferenciada. E já na fibrosa, os discos eles são quase que postos, as células são postas quase que lado a lado. Trazendo o próximo tecido específico, tecido ósseo. Aí agora eu não vou falar mais de cartilagem, sim do próprio osso, do que constitui o osso. O tecido ósseo ele é também modificado e tem a função principal de suporte e proteção.
A matriz é extremamente rígida, graças à presença da hidroxipatita, que é nada mais do que a junção de cálcio e fósforo. O local de armazenamento de íons cálcio e fosfato, que serão mobilizados para o organismo conforme a necessidade. Então, pessoal, vejam só. O cálcio que vocês usam, que a gente sempre vê do leite, do iogurte, dos derivados, eles não estão unicamente restritos à função óssea. Muitos processos metabólicos enfim, eles são cálcio dependentes. Quer um exemplo bem prático? Eu vou voltar um pouquinho para o exemplo, eu vou utilizar as plaquetas do sangue. Para uma plaqueta ser ativada e ela começar a fazer a função de parar o sangramento, eu preciso de cálcio. Para o músculo que você utiliza para varrer a casa, para que ele se contraia, para que você levante um peso, pegue o seu filho no braço, para que haja contração muscular, eu preciso de cálcio. Então, a depender das reservas de cálcio, se elas estiverem muito baixas pela falta de ingesta, o tecido ósseo ele vai ceder o que ele tem para o organismo se manter em homeostase, em equilíbrio. O tecido ósseo também possui uma parte celular e uma matriz extracelular, e daí é que eu vou trazer outros nomes um pouquinho mais complicados e mais definidos. Porque, vejam, se eu for falar de célula que compõe o osso, são 5 tipos de célula. Então, eu tenho as células osteoprogenitoras, os osteoblastos, os osteócitos, as células de revestimento ósseo e os osteoclastos. São 5 nomes muito complicadinhos para falar, mas vamos com calma. Vamos explicar um por um. As células osteoprogenitoras são células que originalmente elas estão em repouso, mas que a partir que o tecido celular precise ser um pouco restaurado, regenerado, ele vai ser ativado em osteoblasto. Porque a célula que produz e secreta matriz extracelular óssea é o osteoblasto. Como qualquer blasto, é função dele produzir a matriz que o compõe, onde ele está inserido. Os osteócitos eles vão fazer uma manutenção dessa matriz, vão deixar ela mais estática, mais estável, para que ninguém sofra. As células do revestimento ósseo, elas compõem a manutenção do suporte nutricional do osso e no controle do fluxo de cálcio. E o osteoclasto, ele vai modular a matriz extracelular. Eu vou trazer um exemplo bem clássico de como o osteoclasto funciona, tá? Logo mais à frente. E falando de matriz extracelular, é composta por colágeno tipo 1 e colágeno tipo 5 e os osteoblastos. Eu tenho presença de alguns glicosaminoglicanos, glicoproteínas multiadesivas, osteocalcina e proteínas reguladoras. Até porque, ao contrário do que se pensa que o osso é uma parte estática, ele tem uma atividade muito grande. No próximo slide eu tenho uma definição histológica, mais ou menos, de como se comporta. E aí é que venho trazendo um exemplo. No próximo slide é o seguinte. Vamos supor que você quebrou o osso. Você estava lá brincando, serelepe, acabou caindo e houve uma fratura. Você quebrou o osso. Você vai no pronto-socorro, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar um raio-x para ver como foi esse tipo de quebra, para saber se precisa de cirurgia ou não. E logo em seguida, uma coisa que é certa, com cirurgia ou sem cirurgia, você vai sair com a patela e o braço mobilizado. Por que isso é importante? Só voltando, o osso é um tipo de tecido com alta atividade metabólica, ele sempre está se regenerando, se renovando. Porque é o seguinte, as células que são as partes mais básicas, as osteoprogenitoras, elas vão começar a ser ativadas para se transformar em osteoblasto. Até porque a continuidade de constituição foi quebrada, não é mais mantida, então tem que regenerar. Primeira coisa que acontece. O osteoblasto começa a produzir intensamente matriz óssea, para que o osso volte a ser o que ele é, que é uma parte rígida, que consiga aguentar as trações, os movimentos e afins. Os osteócitos vão começar a manter essa matriz para que ela não seja fragmentada, não seja tão sensível. E depois de um tempo, você vai perceber que se forma um tipo de um calo, que a gente vai chamar de calo ósseo ou cicatriz de recalcificação. Mas depois de um tempo, esse calo ele desaparece. E a pergunta é,
Quem é que vai desaparecer esse calo? Simples. Osteoclasto. Osteoclasto vai tirar o excesso. Aí ele vai jogar esse excesso fora? Não. Ele tira o excesso de osso e faz com que os produtos que o compõem, cálcio e fosfato, sejam reabsorvidos pelo próprio osso. Quer outro exemplo? Quem daqui já usou aparelho ortodôntico? O dente tronchinho que vai ficar no lugar certo. Mas como é que o dente vai se mover dentro de um osso que é uma estrutura rígida? Simples. Cada tração que o dentista faz, ele força o dente a se mover para o movimento que ele planeja. Então, o osteoclasto quebra a matriz óssea, o dente vai para o lugar, eu começo os osteoblastos a produzir matriz para que o dente não saia mais do lugar. É assim que, por exemplo, em um mês, o dente ele que estava muito para dentro vai ficando cada vez mais para fora. Eu quebro matriz, coloco o dente no lugar, eu dou uma pausa para que o osso meio que entenda, ó, vamos parar por aqui, para não também superacelerar esse processo de destruição. Aí eu tenho osteoporose. Então ele para um pouco, ele gera matriz, depois de um mês, vai lá o dentista, aperta mais um pouquinho, eu quebro a matriz, volto o dente para a posição que eu desejo, paro mais um pouco, gero matriz. E é assim que acontece, com os ossos quebrados, com o dente que vai ser posto no lugar. Então, é sempre nesse processo. Uma matriz que é perdida, uma matriz que é reabsorvida, porque o osso não é bobinho para perder o que é tão difícil ele conseguir. Por último, o slide aqui, eu estou trazendo uma imagem com todos os tecidos conjuntivos que a gente estudou nessa aula. Então aqui eu tenho o tecido ósseo, sanguíneo, cartilaginoso, adiposo e o tecido conjuntivo não modulado e o modulado. Então, eu espero que vocês tenham aprendido. A aula acho que foi um pouquinho extensa, temos muitos exemplos, porque ao contrário do epitelial, que ficava muito na subjetividade, isso apenas com a pele como exemplo, aqui eu tenho estruturas que fazem parte do nosso cotidiano. E sim, isso aqui é um osso de galinha, mas a estrutura é a mesma para qualquer tipo de animal. Até a próxima aula.